Oi, gente, boa tarde. Tô aqui hoje para fazer uma demonstração da confecção da base de prova. A base de prova em prosa total, ela serve para a gente colocar o plano de cera em cima dessa base de prova e conseguir levar para a boca do paciente, restabelecendo as relações intermaxilares de dimensão vertical e restabelecendo também a posição do côndilo em relação cêntrica, para em seguida montar em articulador e montar os dentes nesse plano de cera. Então eu vou mostrar para vocês. A gente usa basicamente o monômero e o polímero, tá? Em resina acrílica. Isola o isolante, a gente isola com esse isolante com pincel todo o modelo que vai ser confeccionado à base de prova. Para a base de prova, eu uso o pó do polímero e o líquido. Tem um medidor plástico de pó e líquido de resina acrílica. Eu não tô com ele aqui, mas aí eu uso 2 medidas de pó com o pote DAP e uma medida do líquido. Então eu coloquei pó e líquido, a gente mistura os dois. Vou abrir aqui um pouquinho. Eu gosto de colocar um pouquinho de monômero no pote DAP para eu ir modelando a base de prova. Mistura bem no pote Paladon. E espera chegar na fase plástica da resina acrílica. Existem várias técnicas para preparar a base de prova. A que eu prefiro e acho mais fácil e conveniente é colocando a resina acrílica e modelando com monômero. Aqui, ó, é um modelo de um paciente desdentado com a maxila bem atrófica e que a gente vai confeccionar um APT. Ainda tá na fase... Tá começando a fase plástica. Eu posso começar a trabalhar modelando a resina acrílica. Eu vou levando com a espátula. Essa espátula é a espátula 36. Ó, vou levando. Ele ainda é um pouco fluido, ó, não tão rígido, ele ainda é brilhante. E aí, a gente vai modelando. Então, eu coloco um pouquinho do monômero. E aí, eu já vou mais ou menos modelando como vai ficar a minha base de prova. Então, a base de prova, ela vai servir como um apoio para colocação do plano de cera. Ó, essa fase é a fase plástica, em que a gente consegue modelando tira todo o excesso de resina acrílica. Para facilitar depois o acabamento e polimento. Vou colocar mais um pouco nessa região, que tem pouca resina acrílica.
A base de prova, a gente confecciona ela já com modelo de trabalho. Então, primeiramente, eu fiz a moldagem anatômica no passo a passo da PT. Depois que eu fiz a moldagem anatômica, eu fiz uma moldeira individual para o meu paciente, fiz a moldagem funcional com essa moldeira individual com cabo no meu paciente. Depois que eu fiz a minha moldagem funcional, obtive, então, um modelo de trabalho com gesso tipo 4. Em cima desse modelo, eu isolei com esse isolante, tá? Com pincel mais grosso. E aí, em seguida, eu confecciono a minha base sem cabo. É como se fosse uma moldeira individual, só que não tem cabo e é um pouquinho mais fina. E aí eu tiro o excesso. Eu gosto de ter essa espátula número 7 para tirar mais o excesso, que ela é mais fina. Respeitando, né, aqui posteriormente o limite palato duro, palato mole. E não invadindo muito a região de fundo de vestíbulo. O que for de excesso depois, eu consigo dar acabamento polimento com as brocas Max Cut ou Mini Cut e com as borrachas para resina acrílica de acabamento e polimento. Porque isso aqui vai ser uma base de prova que vai ser colocada na boca do paciente, exatamente com o plano de cera aqui em cima, que eu mostro no próximo vídeo, tá, gente? Mas, ó, é uma camada de resina acrílica e essa camada em todo o rebordo digitado, a gente chama de base de prova. E o plano de cera vem aqui em cima. Tá legal? Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Que eu vou respondendo à medida que vocês forem perguntando. E se quiserem alguma outra aula demonstrativa em próstata total, podem também falar lá no canal, que aí eu vou respondendo, tá? Tchau, tchau, gente. Por hoje é só. Aqui tá a base de prova e aí em seguida eu vou confeccionar o plano de cera para restabelecer as relações intermaxilares no paciente. Isso aqui vai para a boca do paciente, junto com o plano de cera aqui em cima. O próximo vídeo eu mostro a confecção do plano de cera.